Bom que deu certo, né? Vamos prosseguir aqui para nossa aula, então. Então, gente, agora a gente viu os estágios do parto, agora a gente vai ver mecanismos do trabalho de parto. Mecanismo de trabalho de parto é todas aquelas alterações que o feto faz para que ele consiga ser expulso, tá? Então, enquanto o trabalho de parto causa alterações uterinas e cervicais, a parte fetal de apresentação ela passa por uma série de movimentos também, destinados a moldar seu menor diâmetro possível para a forma irregular do canal pélvico. É difícil ele passar pelo canal pélvico, então ele também passa por processos de alterações para diminuir o seu diâmetro. Esses movimentos são chamados de mecanismo do trabalho de parto e são eles. O primeiro movimento é a descida. Quando a cabeça fetal se apresenta, ela entra na pelve em uma posição transversa, voltada para o lado materno. E isso se deve ao fato de que a abertura superior da pelve é mais ampla de um lado ao outro. E a forma oval da cabeça do feto acomoda-se melhor dessa maneira, tá? Então, olha lá. Ela se volta, ó, a face do bebê se volta para a parte interna da mãe, como se estivesse voltado para a coluna vertebral da mãe, tá? Meio lateralizado, certo? Aqui então é a sínfise púbica, que seria a parte anterior do abdômen. Ele se volta para trás. Outro mecanismo é a flexão. Então, inicialmente no processo de descida, a cabecinha do feto encontra resistência, né, na superfície. Olha, resistência. Então, ele faz com que ele se curve de forma que o queixo repouse no tórax. Olha, encosta o queixinho, ele flexiona a cabecinha dele para frente, tá? Depois, a cabeça apresenta seu diâmetro mais estreito na abertura inferior da pelve. Então, ele faz isso e aí o diâmetro mais estreito da cabecinha já se encaixou aqui, ó, na abertura inferior da pelve, tá? Outro movimento é o de rotação interna. Então, quando alcança o assoalho pélvico, a cabecinha realiza um movimento de rotação de 45 graus no sentido anterior e posiciona-se abaixo da sínfise púbica. Nessa posição, os ombros permanecem em sua posição original. A rotação interna da cabeça envolve uma rotação do pescoço fetal também. E a última, né, a extensão. Durante a extensão, a cabeça do feto ele passa da pelve e a nuca move-se sob o arco púbico materno, permitindo que o crânio, a fronte, os olhos, o nariz e a boca e o queixo do feto sejam empurrados pela vagina. Restituição. Então, após a cabeça passar pela abertura vaginal, vai ocorrer a restituição. A cabeça do feto vai retornar a 45 graus na sua posição original. Rotação externa, quando o ombro anterior fetal encontra resistência do assoalho pélvico, é manobrado no sentido descendente para frente, ao longo da sínfise púbica materna. E o nascimento dos ombros e a expulsão total do feto, né? Quando o ombro anterior ele vai passa a ser visualizado abaixo do arco púbico, ele para enquanto o ombro posterior está nascendo pela flexão lateral. Então, uma vez que os ombros estão fora da vagina, o restante do corpo do bebê nasce facilmente. Então, olha lá. Então, aqui a gente veio a primeira fase, tá? Depois ele vai se posicionando, tá certo, pessoal? Ele vai se encaixando, aí ele faz, né, a flexão, completa flexão, ele faz a extensão, né, para sair, e aqui os movimentos com os ombrinhos, ele vai mexendo, né, vai se reposicionando. Aqui a gente já vê o auxílio do médico ou da enfermeira obstetra para a saída desse feto, tá? Então, ó, primeiro, né, mecanismo, que a gente chama de insinuação também. O segundo, a descida. O terceiro, a rotação interna, que ele volta-se para o interior da mãe, então ele volta-se para a coluna da mãe, tá? O quinto, terceiro e quarto, desculpa aqui, ó, rotação, tá? O quinto é o descomprimento da cabeça, né? A extensão. Depois que ele consegue tirar a cabecinha, ele faz a rotação. Tá vendo que aqui ele tá, ó, com o narizinho e a boca voltada para a parte inferior, o ânus da mãe. Ele saiu, ele conseguiu fazer a extensão, né, externa, ele faz a rotação externa, então ele vira o corpinho para agora passar os ombrinhos. E 7, 8 é o desprendimento do tronco, tá? Dos ombrinhos. Saiu o ombrinho, o bebê sai facilmente.
Vamos falar agora um pouquinho dos tipos de parto. Então, existem dois tipos de parto: o parto cirúrgico, né, que é a cesárea, cesariana, e o parto vaginal ou natural. O parto normal, pessoal, ele pode ser realizado em várias posições, por exemplo, com a mulher deitada, de cócoras, utilizando uma cadeira de parto. Há também a possibilidade dele ser realizado na água, em uma banheira apropriada, né, com água morna, devidamente higienizada. Quanto aos locais, em maternidades, há mais recursos de assistência para essa mãe e para o recém-nascido, mas há também quem acaba optando por ter o bebê em casa, tá, pessoal? Em seu domicílio, tá?